Olá, bom dia, a paz do Senhor seja com todos, amém? Gente, mais uma vez estou aqui de volta, meu nome é Sueli, venho deixar uma palavra para o nosso coração nessa manhã, amém? Ou na hora que você estiver vendo esse vídeo, que vocês possam ter a graça do Senhor Jesus em suas vidas, possam ter paz, né, em tudo, e que toda sorte de bênçãos sejam sobre vocês. Amém? Eu estava lendo aqui Marcos, no capítulo 2, no versículo 8, 9 e 10. Na verdade, eu li o capítulo 2 até o versículo 12, mas eu deixei assim para enfatizar esse versículo porque me chamou muita atenção, né? Que Jesus estava em casa, né? E era muita gente, tinha muita gente na porta, tinha muita gente, até na janela, não tinha lugar para ninguém passar, de tanta gente que procurava os milagres de Jesus. E de repente, desceu do telhado 4 pessoas, né, carregando uma maca com um paralítico sobre ela. Desceu pelo telhado, segundo a palavra de Deus aqui nos diz, né? No versículo 2, né? E logo no versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4. 4 pessoas conduzindo. E aí desceram a cama, né, desse paralítico. E Jesus estava ali e ele abriu espaço, né, para esse moço que desceu do telhado, né, através dessas pessoas, para que o Senhor pudesse fazer algo por ele. E uma coisa que me chamou muita atenção é que em volta tinha pessoas com pensamentos negativos, pessoas que queria atrapalhar ou até mesmo impedir o trabalhar de Deus, né, de Jesus naquele momento. Blasfemando, né, falando contra Jesus. E Jesus disse, né, ele falou no versículo 5, né, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E ali alguém falava, né? Quem é esse que diz que pode perdoar pecado? Quem pode perdoar pecado é só Deus, ninguém mais. E aí Jesus disse: qual é mais fácil? É dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta-se e anda. Levanta-te e anda. Ambos são fáceis, né? Ambas as palavras são fáceis de dizer, porque é somente dizer. Mas para que todos crescem que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, ele falou com o moço: levanta-te e anda, né? Ele falou aqui no versículo 10, 11. E a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas assim, o que o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória é o que é a fé, né? Entrando aqui nessa passagem. O que é a fé? Em Hebreus 11, a fé, está escrito que a fé é o firme fundamento do que se espera e a certeza daquilo que não se vê, né? Ou seja, se eu tiver fé, as coisas acontecem conforme a minha fé. Tanto que Jesus, toda vez que fazia algum milagre, ele não se auto-afirmava. Ele falava para a pessoa: vai, a tua fé te salvou, né? Então, o que eu quero enfatizar nesse vídeo, meus amados e minhas amadas, é que, por exemplo, né? Se eu ouço a voz de Deus falando comigo que perdoou os meus pecados, eu tenho que ter essa fé. Eu tenho que crer que realmente Jesus me perdoou, Deus me perdoou, né? Eu tenho que colocar isso na minha mente. Se eu ouço que eu estou curada de uma enfermidade tal, eu creio, eu tenho que crer
Eu tenho que crer nisso, tenho que ter fé que eu estou curada, que eu vou alcançar o objetivo X, né? Que eu vou conseguir alcançar o que eu desejo através da minha fé, né? É, na visão de quem está escutando e na visão de quem profere palavras, é uma coisa muito diferente, né? Você já ouviu Deus falar com você, seja através de alguém ou por Ele mesmo? E você sabia que muitas das vezes a gente mesmo é quem impede nossas bênçãos? Pois é. Tem uma passagem na Bíblia, né, que é essa que eu acabei de falar, né, que Jesus falou com o jovem, com o moço. E aí, eu te pergunto, você consegue acreditar que Jesus perdoa pecados? Você consegue crer que ele pode curar enfermidades? Aquele paralítico tinha duas coisas cruciais em alguém que deseja mudanças, né? Fé nas palavras de Jesus e coragem de enfrentar os obstáculos que lhe impediam de chegar até ele, né? Assim, eu observei também as amizades dele, né? Que amigos eram esses que estavam em volta daquele paralítico? Se dependesse dele somente, ele não teria chegado lá. Mas tinha gente com ele que queria o bem dele, que queria fazer com que ele chegasse até Jesus, né? Então, isso é muito importante a gente também olhar nossas amizades. Quem é que está querendo levar a gente para frente? Quem é que está sugando a nossa energia? Quem é que está trazendo alegria para o nosso coração? Quem é que está consumindo a nossa força, a nossa fé? Quem é que está querendo aumentar a nossa fé em Deus? Então, presta muita atenção nisso. Esse capítulo, se vocês quiserem ler depois, ele fica em Marcos, capítulo 2, do versículo 9 ao 11, né? Leia todo, né? Quem sabe o Espírito Santo de Deus fala melhor em seu coração, né? Então, o que me chamou a atenção foi isso, né? Se aquele... Já pensou se aquele jovem, Jesus ali na frente dele, diante dele, falasse: filho, os seus pecados estão perdoados. Então te digo, toma a tua cama, levanta e anda. E aquele jovem tivesse dúvidas: ai, eu não vou, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu levanto? Será que não? Será que é verdade isso que ele está falando? Por quê? Porque muitas vezes a gente recebe algo de Deus, recebe a palavra do Senhor. O Senhor já disse em nossos corações várias vezes que perdoou os nossos pecados, que nos abençoou com tal coisa, mas a gente teima em desacreditar. A gente não confia realmente naquilo que o Senhor está falando para a gente. Então eu espero em Deus que através desse vídeo hoje você consiga entender, ouvir, observar a voz do Senhor quando diz tal coisa para você no seu coração. E você consiga acreditar de fato que é verdade, que Deus ele tem poder para salvar, libertar, para perdoar pecados, para curar, para abençoar. Então é isso que ele quer. A palavra de Deus diz que o Senhor é o maior interessado em nos abençoar. Amém? Então, faça como esse jovem. Não dê ouvidos a quem está à volta, não dê ouvidos, feche os seus ouvidos a quem está à volta, dizendo que não vai dar certo, que não vai conseguir, que você não vai alcançar, que você não vai conseguir terminar o que você começou, entendeu? Mas se Deus está falando no seu coração para você seguir, para você ir, somente crer nele, então creia. Tenha fé. Tenha fé como aquele jovem fez. Acreditou no que Jesus falou para ele. E ele levantou dali andando, saiu andando, porque ele creu na palavra de Jesus. Amém? Que em Cristo Jesus abençoe você. Que Deus e o Espírito Santo do Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre vocês, sobre mim, sobre nós. E peço a você que se tem gostado da mensagem, né? Porque eu tô aprendendo, gente. Se tem gostado da mensagem, né? Que o Senhor tem colocado em meu coração. Que você possa também se inscrever, né? Para poder outras pessoas também tá vendo, né? Dar um joinha pra gente, para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante para outras pessoas também, né?
Então, eu vou deixar aqui esse pedido para vocês, amém? Que Deus abençoe vocês e, mais uma vez, toda sorte de bênção seja sobre vocês, amém? Deus abençoa, até o próximo vídeo.